Boa noite, pessoal. Meu nome é Everett. A gente vai apresentar agora a aplicação do NutriApp. Então, aqui está composto pelo grupo, os nomes, o professor Kennedy, né? Então, vamos lá, vamos começar. Primeiro aqui segue no mesmo padrão, né? O índice, introdução, objetivo, materiais e métodos, modelagem do sistema, demonstração funcional, demonstração técnica e conclusão. Introdução e objetivo, né? O NutriApp é basicamente uma aplicação voltada especificamente para o uso do nutricionista, que vai auxiliar tanto nos processos de cadastro de pacientes e ter todo o acompanhamento, né? E o principal objetivo, né? Dando um breve resumo em relação aos processos que tem um nutricionista, né? Falando especificamente da área clínica, porque são várias áreas, né? Tem tanto produção, enfim, a gente propôs pela área clínica, que é nutricionista-paciente. Então, o objetivo é basicamente facilitar a organização do nutricionista em si, dos dados dos pacientes. Então, dentre esses processos que eu comentei da área clínica, né, são vários. Então, na nossa aplicação, pelo principal ponto do grupo, não ter conhecimento nenhum em relação à nutrição. A ideia veio porque, pela minha parte, no início, em consenso com o grupo, entramos num acordo e escolhemos a área da nutrição, porque tivemos um auxílio do stakeholder. Então, tivemos uma pessoa em relação que é o próximo slide. A stakeholder é a Maria Luísa da Silva Leite. Ela foi a colaboradora principal para ajudar nos processos. E durante essa caminhada, foram vários. Então a gente optou em específico, único e exclusivamente, para chegar no resultado, que é basicamente o plano alimentar, que coincide em 3 etapas, que é a anamnese, que eu acho que todo mundo sabe, a grande maioria que teve que participou de uma entrevista, tem aquela etapa que você vai no médico, peça de dados, pessoais mesmo, idade, altura. Então todo esse primeiro processo cabe ao nutricionista para chegar no plano alimentar. Então basicamente foi esse o intuito, o principal objetivo, que é chegar no plano alimentar do paciente. Bom, de material a gente não fugiu muito, usou o Python basicamente, TK-Inter, puramente TK-Inter, só que a gente usou TTK Bootstrap para deixar um pouquinho mais bonito. A gente também usou a biblioteca chamada PyInstaller, basicamente para criar um arquivo executável, e o NumPy para fazer umas animações, detalhe da aplicação. Como banco de dados a gente usou SQLite, tudo foi codificado mesmo no Visual Studio Code. E para documentação a gente foi salvando as versões no Trello, usou o Figma para fazer o layout das telas e comunicação no Discord. Pode passar. Só para, como base, toda a nossa bagunça que a gente fez no Trello, né? Pode passar. E a modelagem do sistema, ela é bem simples. Vou meio que incrementando aos poucos, né? Mas basicamente a estrutura é essa aí do lado. A gente separou em uma estrutura para que cada um conseguisse mexer no seu arquivo sem atrapalhar o trabalho do outro. Basicamente a gente tem uma main, que é configuração da aplicação, coisa simples. O arquivo abaixo tem a navegação entre os menus, que faz quando clica no botãozinho, navega para outro menu. E a navbar é só um facilitador desse acesso, né? E a gente tem os componentes. Pode passar? Basicamente, os componentes eles foram utilizados para construir a aplicação. E esses componentes nada mais é do que o próprio TK-Inter, com algumas leves customizações. Por exemplo, quando o texto ali do formulário tem que ficar alinhado para a esquerda. Daí, ao invés de ficar definindo isso em toda linha de código que for ter um texto, a gente só define nesse componente e depois chama esse componente, facilitando um pouco. E volta um pouquinho, pera. E, claro, né, para padronizar, às vezes um espaçamento, uma coisa em si, a gente criou um arquivo styles, que nada mais é do que um monte de coisa de padronização, um monte de constante, vai ter lá fonte usada, Arial, daí tamanho de fonte, 12, coisa assim. Pode passar? E os nossos menus, a gente criou
seguir um fluxo aqui, né? Sai da tela de login, vai passando para a tela de paciente lista, enfim, no vídeo vai estar um pouco mais visível isso. E uma coisa extra é que tem o toast, né, que a gente acabou criando, que é nada mais é do que um alertazinho que aparece para o usuário, só para ver se deu erro, se deu certo a coisa. E uma coisa importante dizer é, esses 3 menus, agenda, notícias e configurações, vai estar mais visível no vídeo, mas por falta de tempo faltou a implementação, então eles estão meio que só o molde. Pra sala. Perdão. Estou olhando só para você. Isso. Mas o fluxo em si, acho que vai estar muito mais visível no vídeo. Pode passar? E a nossa conexão com o banco de dados, eu tentei de uma forma para facilitar, inclusive, para o desenvolvimento do grupo, né? Basicamente, orientação a objetos, né? Basicamente, banco de dados é uma classe, app cria um objeto de banco de dados, passa esse objeto para o menu aberto atual. O menu aberto atual faz uma requisição para o banco de dados, que na verdade é um conector, né, entre o banco de dados real, e esse conector faz a requisição para o SQLite. Obviamente a gente não tem um servidor para isso, então tudo feito na máquina, né? E depois ele retorna, se dependendo do dado, se for uma inserção ou um select, né? Pode passar. E essa seria a arquitetura completa. Enfim. Passa, só pra... e a arquitetura completa gerou todos esses arquivinhos, né? Só pra... Enfim. Boa noite. Agora a gente vai para a demonstração funcional. Então apertem os sims que a gente tem 2 minutos para mostrar o que a gente fez em 6 meses. Então eu sei que não foi fácil para ninguém, nem pra gente. Eu sei que é embaçado. Vou tentar falar rapidinho aqui pra... Acho que é na próxima slide. Então, o NutriApp, né, é o nome. Então, a gente criou um executável com o PyScaler, que nem o Fábio falou. A gente clica nele e a gente vai fazer exatamente o que acontece dentro do aplicativo. A gente tem a tela de login, que se a pessoa já tiver cadastrada, ok. Senão, ela vai criar, né, a conta. Né? No caso, é o Ozzy, ele é super chique, nosso nutricionista, né? A gente cria direitinho e a gente tem aqui, que nem o Fábio falou também, agenda, notícias e configurações são ideias futuras que não deu tempo da gente implementar, mas a parte de pacientes a gente desenvolveu e a gente vai mostrar agora para vocês. Então a primeira parte é a parte de cadastrar o paciente, né? Então a gente preenche certinho, bonitinho, salva, pode escolher uma foto do paciente dentro do próprio computador, né? Porque o paciente tem que ter um rosto, né? Aí a gente colocou aqui só para mostrar bonitinho que o Black Sabbath, nosso paciente, é um paciente muito ilustre. Aí a gente salva aqui bonitinho. Aí depois de ele já criado, a gente vai criar o perfil nutricional, que são 3 formulários que vão ser preenchidos. O primeiro é a anamnese. Então a gente coloca todos os dados da anamnese, preenche certinho, com calma, depois salva. Doenças não. Bom, sei lá, esse povo aí de rock. Aí vem a antropometria. Né? Vai colocar o peso, a altura, a leitinho, maravilha. Aí depois vem o inquérito alimentar, que a gente vai colocar os dados coletados na consulta do paciente para constar direitinho, né? Para ficar esses dados todos salvos. Daí a gente exporta esses dados para um JSON, um arquivo JSON, que a gente vai poder estar com ele dentro do computador. E a gente vai poder abrir, né, esse arquivo salvo para ver que está tudo ali bonitinho, que foi cadastrado e fica ali dentro do banco de dados. Né? Agora a gente vai sair do aplicativo e a gente vai entrar de novo com uma conta que a gente criou para a gente mostrar como ficaria com os pacientes cadastrados já. Então a gente colocou a gente como integrantes do grupo e pacientes, né? E a gente vai entrar no do Fábio rapidinho só para mostrar como é que tá, porque é tudo muito rápido, não dá tempo nem da gente falar direito. Aí a gente vai sair e vai mostrar agora o banco de dados, como ficou, mais ou menos, foi um banco de dados simples que a gente fez. E aqui mostrando a parte mais importante, que é o coração do funcionamento do app, que é o app.py. E agora o Fábio continua. Bom, não sei se tá dando para enxergar direito, mas basicamente eu vou tentar explicar de forma bem rápida como funciona a navegação entre os menus e a conexão com o banco de dados. Basicamente aqui a gente está dentro do app, tá ali o mapinha, né, para ver. No método construtor a gente já cria aqui embaixo o objeto de banco de dados, e aqui embaixo, não sei se todo mundo vai conseguir ver, mas tem o método chamado OpenMenu, que basicamente, como está chamando de app direto, diz a primeira tela que vai abrir é a tela de login. Passei para o próximo. Daí nessa função de OpenMenu, obviamente tem muito mais coisa, mas tentei resumir aqui.
basicamente, eles faz uma verificação rápida só para ver se o menu não tá, o menu atual não está aberto. Armazena o menu atual para abrir, destrói o menu que está aberto e depois seleciona qual menu que deseja abrir. Pode passar? Aí a gente passa, peguei um menu de exemplo, né, mas basicamente a lógica funciona para qualquer menu. A gente armazena tanto o Open Menu e o banco de dados que a gente passa ali, estava ali embaixo, não dá para ver direito. E embaixo cria todo o menu, tudo certinho, para passar. E dentro do menu, por exemplo, clica lá no botãozinho de fazer login. Tem a validação com o banco de dados, né, tudo mais, chama o objeto de banco de dados. Basicamente eu não vou mostrar o código aqui para poupar tempo, mas faz uma requisição para o banco de dados e verifica se aquele e-mail e senha está cadastrado no banco de dados. E se for validado, exibe lá aquele alertazinho e tudo mais, e altera por o menu paciente lista, que é a listagem de pacientes. E é isso. Daí. Concluí super rápido, gente, não me joguem tomate, rapidinho. Queria dizer que foi muito legal a gente desenvolver esse aplicativo, foi muito além da experiência acadêmica. Tipo assim, eu sou meio emotiva, então não vou chorar. Mas foi muito legal, assim, porque a gente não sabia muito de Python nem de TK-Inter, então a gente teve que aprender todo mundo junto. E eu vou ser bem sincera mesmo, foi o primeiro trabalho que eu fiz, eu acho que talvez na minha vida, que todo mundo participou de verdade, a gente pesquisou muito, foram realmente madrugadas atravessadas e testando várias coisas. E as lágrimas ficam por minha conta, que eu não sei se o pessoal chorou, mas eu sei que eu chorei umas vezes. Mas foi muito bom mesmo, valeu muito a pena a experiência. E as melhorias futuras, né, seriam a gente fazer a parte da agenda, configurações e notícias, que não está implementado ainda. E é isso, foi muito bom e uma experiência que a gente vai guardar para sempre.